eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que durante o eclipse essa área fique escura durante um intervalo de tempo limitado do dia. Durante o eclipse solar, duas áreas bem definidas são projetadas na superfície terrestre: a umbra e a penumbra. A área umbral, ou seja, a área na qual a umbra se apresenta, é onde se manifesta o eclipse de forma total, onde fica totalmente escuro durante o eclipse. Já a área penumbral é a queda onde o eclipse ocorre apenas parcialmente com uma breve sombra. Dificilmente ocorrem dois eclipses solares com características idênticas, pois suas ocorrências dependem do grau de inclinação da órbita lunar e também da distância da Terra com a Lua e com o Sol durante o fenômeno astronômico. Assim, dependendo dessa distância, não se chega a formar uma sombra por completo, mas apenas um ponto preto, que seria a Lua em menor tamanho aparente, passando em frente ao Sol diante de sua visão na Terra. Portanto, quando a Lua está perto da Terra e a Terra está longe do Sol, forma-se uma sombra completa, e quando a Lua está mais longe da Terra, forma-se uma sombra incompleta. Desse modo, classifica-se os eclipses solares em eclipse solar total, quando toda a luz do Sol é ocultada pela Lua. Eclipse solar parcial, quando apenas parte da luminosidade solar é ocultada pelo disco lunar. Eclipse anelar, quando o tamanho da Lua não é o suficiente para encobrir toda a área do Sol, formando um anel em volta do satélite natural da Terra. O fenômeno do eclipse solar só pode acontecer durante a Lua nova, pois é apenas nessa fase que a Lua encontra-se entre a Terra e o Sol. Além disso, a Lua precisa atravessar o plano orbital da Terra, o que ocorre apenas 2 vezes ao ano, em razão da inclinação do seu deslocamento em relação ao eixo terrestre, que é de 5 graus. Se essa inclinação não existisse, sempre que houvesse lua nova, haveria um eclipse solar. Embora necessite de uma coincidência entre a fase da lua nova e determinadas posições nodais e orbitais, há um período cíclico para a ocorrência dos eclipses, de forma que eles voltem a ocorrer com as mesmas características e ordem que o período anterior. Esse ciclo possui cerca de 18 anos e 11 dias e é chamado de período de Saros. A cada ano, a depender das condições astronômicas, é possível haver no mínimo 2 eclipses solares e no máximo 5. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na região da sombra da Terra gerada por meio da luz do Sol, e a sombra da Terra cobre o disco lunar. Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sempre teríamos o eclipse lunar durante as fases da Lua cheia.